agradecer, então, a bibliotecária Leonília Maria Brasileiro Lessa, que vai proferir a palestra. Ela é presidente da Comissão Brasileira das Bibliotecas Universitárias, gerente de biblioteca, Comissão Brasileira das Bibliotecas Universitárias da FEBAB, eu suponho, né? Sim. É isso? Isso. E gerente da Biblioteca Central da Universidade de Fortaleza, graduada em Biblioteconomia, especialista em Organização e Métodos e especialista em Tecnologias Digitais na Educação. Participou de várias gestões da Associação de Bibliotecários do Ceará. Muito legal. Então, a apresentação já está no ar, então tudo contigo, Leonília. Ok. Agradecer a Suzana o convite, né? Me encontrou aqui no Ceará e eu, de pronto, atendi. É um prazer estar compartilhando experiências com demais profissionais da área, principalmente eu que sou muito envolvida no movimento associativo, e compartilhar experiências sempre é muito bom. E como eu vou falar sobre um relato de experiência, né? A gente viu aqui várias falas, da Letícia, um sistema, uma grande biblioteca, vimos o Douglas falando de uma biblioteca enorme, né? Eu que acho a minha biblioteca tão linda, já fiquei toda enciumada, porque achei a biblioteca dele também muito bonita, mas é um prazer estar aqui com vocês, com os alunos do curso de Biblioteconomia à Distância da Universidade de Caxias do Sul, ok? A nossa biblioteca é uma instituição privada, também como a Universidade de Caxias do Sul, e nós temos como lema Unifor, ensinando e aprendendo, que é uma coisa que a gente leva muito a sério e tenta fazer isso todos os dias. A Miriam, que trabalha comigo na biblioteca, vai colocar agora a apresentação, que na realidade são guias da minha fala. Eu vou tentar seguir meus slides, porque eu falo muito, e se eu não seguir, eu vou escorregar, vou falar de um assunto, de outro, então eu vou tentar seguir o que foi organizado, ok? Miriam, apresentando. Tá certinho, estamos vendo a apresentação. Já está no ar a apresentação? Eu não estou vendo. Talvez tu precise fixar Tá, na tua tela. né? Ok. Então, já está no ar. Só repetindo um pouco, né? Eu sou realmente gerente da Biblioteca da Unifor, eu trabalho na universidade desde 1981, já são 39 anos, então a minha vida resume-se a praticamente tudo que aconteceu na minha vida, eu já estava na Unifor, coisas das minhas lembranças mais remotas, eu estava dentro da universidade. Eu fiz uma especialização em organização e métodos na universidade, na própria Unifor, e depois, com o tempo, com a chegada da tecnologia, eu fiz uma especialização em tecnologia digitais para a educação, e que realmente me abriu muito mais a cabeça para a tecnologia. A nossa universidade é uma universidade de médio a grande porte, e eu sempre estive muito envolvida dentro da gestão. Uma grande universidade com 33 cursos, um campus muito grande. Então, eu não fiz nenhum mestrado, né, na realidade, a minha experiência vem da gestão desses 39 anos. Eu fiz parte de várias gestões da ABC, que é a nossa Associação de Bibliotecários do Ceará. Atualmente, né, sou presidente da CBBU, que é uma comissão da FEBAB, a Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários e Cientistas da Informação e de Instituições, querendo ressaltar que desde 1987, que a CBBU foi criada, é a primeira vez que uma bibliotecária de uma instituição privada é presidente. Isso me encantou muito, e aprendendo todo dia, é claro. Vou finalizar aqui meu currículo, da importância de participar da Comissão Permanente de Avaliação da Unifor, da CPA. Eu sou representante técnico-administrativo desde 2009. Isso é muito importante, porque você passa a ter uma visão ampla de toda a universidade, uma vez que a avaliação está dentro de toda a universidade. Essa aí é a foto da Praça Central. Você pode ver muitas plantas na biblioteca. O campus é um campus grande, né? Um campus de 720 mil metros quadrados, com muita área verde, tem animais,
E esse prédio que você está vendo é a biblioteca. Então, pela própria localização do prédio, né, você pode ver que ela converge. As pessoas que estão vindo nesse sentido, eles estão vindo, entrando no campus, e antes de passar a sala de aula, eles já vão passar na biblioteca. A reitoria está na avenida principal, na frente, certo? Fortaleza, como vocês podem ver, é uma cidade de céu azul, muito ensolarada. No nosso próximo slide, também queria ressaltar que a universidade, ela é grande colecionadora de arte. Então, na biblioteca não é diferente. Essas esculturas que estão no hall são 10 orixás de Caribé, um artista, esculturista, pintor argentino, né, que se radicou no Brasil, na Bahia, e essas peças são belíssimas, é uma riqueza, inclusive elas já saíram da biblioteca para outras exposições no Brasil, inclusive no exterior. Vamos passar para o nosso próximo slide, onde a gente vai ter uma outra visão do hall. Aquela foto anterior, eu tirei agora no hall, na pandemia, onde sem ninguém... Isso aí é o hall da biblioteca, como ele fica, né? Sempre muito cheio. O que é que acontece? Fortaleza, talvez para alguns, quando eu vou falar que o hall é climatizado, isso não significa muita coisa, né? Mas para o Ceará é muito importante, porque é uma cidade quente e o ar-condicionado dá um grande conforto. E nós temos um Wi-Fi uma cobertura de Wi-Fi muito boa, e daí surge essa quantidade de alunos que, por vezes, na porta principal, se for em frente, vai ter o auditório. Esse prédio, em 73, ele era o prédio da reitoria. Embaixo era a biblioteca e no piso superior a reitoria. Então, no hall tem um auditório. Então, como tem muitos eventos no auditório, às vezes, a gente fica meio tumultuado esse hall por conta dos visitantes, ou palestrantes, ou pessoas que vão participar do evento, e a grande quantidade de alunos. Mas, claro que é lindo se ver um hall com essa quantidade de alunos. Com certeza, é um prazer enorme tê-los na biblioteca. É um ponto de encontro, na realidade, né? Como a biblioteca fica na praça central, todo mundo passa em frente, o ar-condicionado da biblioteca, o Wi-Fi da biblioteca, então, vamos para a biblioteca. É um atrativo. Nessa outra foto, você está vendo que a biblioteca está com a carinha de nova, e realmente ela foi reformada. Na realidade, ela foi reformada porque essa parte central da recepção, ela foi climatizada, que não era. Essa outra visão, você vê o acervo, né? As vigas da biblioteca passaram por uma manutenção de fibra de carbono. É uma tecnologia muito moderna e que precisava de deslocar essas estantes do local, porque as vigas são na parte superior, e nós temos um acervo de 230 mil livros. E eu quero frisar que durante essa obra, que durou 4 meses, porque ela foi em 2 etapas, umas férias de julho, e depois em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e abril do ano passado a gente reabriu. Então, a gente não parou de emprestar livro. A gente fez uma adequação, o acervo ficava todo fechado com tapumes, mas tinha um acesso para o funcionário, onde o funcionário ia pegar o livro e entregava para o aluno. Foi tudo adaptado, mas funcionou, nunca fechamos a biblioteca, o que nos orgulha muito. Nós temos aí a catraca acessível, é importante mostrar. No balcão da recepção tem uma bancada acessível. Temos 2 tipos de guarda-volumes, que é o guarda-volumes com empréstimo de chaves. Nesse lado você está vendo uma quantidade, mas na parte oposta temos uma grande quantidade, são mais de 300 armários. E também usamos o tipo nichos para os ex-alunos. Os ex-alunos eu uso esse empréstimo manual, porque as chaves do guarda-volumes são emprestadas e o aluno leva a chave e ele tem que devolver a chave no mesmo dia. O aluno, a gente usa o sistema de nichos para que ele possa também usufruir, porque ele é nosso usuário, igualmente como nosso aluno, claro. O nosso ex-aluno, ele só não tem acesso ao empréstimo de livros, claro, né? Ele não tem vínculo, isso impediria o retorno, possivelmente o patrimônio poderia ser dilapidado, mas o aluno tem, o público de ex-aluno, ele varia entre 10% a 15% dos presentes na biblioteca. Nessa época de concurso, então, sempre é muita gente estudando na biblioteca. Temos áreas, eu não tenho nenhuma imagem dos estudos
individuais, que também o Douglas falou, como os alunos procuram espaços na biblioteca, né? Então, na biblioteca, nós temos a sala de estudo individual, com os guichês, onde o aluno tem 2 tomadas, que é a coisa que eles mais adoram no mundo, é tomada, uma para o notebook, outra para o celular. A gente tem um caso muito interessante, por o Douglas, não fique triste, mas nós temos uma sala de estudo livre também, que inclusive a comunidade externa usa, a gente não tem controle dessa sala, é uma sala com mais de quase 200 assentos, eles mesmos controlam o silêncio. Então, é uma coisa incrível, é uma sala de grupo, você chega lá, não vê um barulho. Claro que de vez em quando tem aqueles alunos que são mais incomodados, que se o passarinho cantar, está incomodando, né? Mas, no geral, é um sucesso, e a gente consegue fazer isso de forma bem adequada. As catracas acessíveis, e a nossa bancada, vamos passar para o nosso outro slide, onde a gente vai mostrar a nossa foto, que a gente acha tão linda, e o Douglas também mostrou a foto linda dele, que deu uma visão dos 2 pisos, né? A nossa biblioteca, ela tem, se você ver essa parte superior, tem uma parte de metal, mas você vê um verdinho lá no fundo, isso é o céu mesmo, e as plantas que a gente está vendo. Essa biblioteca, ela foi projetada para receber ventilação e iluminação natural. As paredes todas do piso superior, ela não tem paredes, são termobrises, que estão lá no fundo, tá vendo? Todos abertos. Quando a gente vai embora, a gente fecha e a gente abre. As áreas, nós temos várias áreas de estudo, temos áreas com ar-condicionado, áreas sem ar-condicionado, áreas com ventilador e áreas sem nada, porque tem cliente para todo tipo de modelo, né? Tem gente que não suporta o ar-condicionado, tem gente que não vive sem ar-condicionado, e nós, com o tempo, fomos conseguindo com a universidade climatizar os ambientes de estudos, e o acervo, ele fica, de uma certa forma, protegido da variação de temperatura, porque ela fica numa temperatura constante, aí nos nossos 37 graus diários, não é isso? Essa escada, essa foto, deve ser dar acesso ao piso superior da biblioteca, tá? E agora a gente vai ver, no próximo slide, a minha vida, novamente, né? Essa timeline, eu fiz aí nesses 9 quadradinhos, estão praticamente a minha vida toda, menos 73, quando a universidade foi criada, realmente eu não estava na universidade, eu só entrei na universidade em 1981, a biblioteca foi criada junto com a universidade. Por ser universidade, ela já tem que nascer com a biblioteca, né? Em 1981, eu cheguei na Unifor. Em 1973 a 80, a biblioteca não era organizada, os livros estavam sempre na estante, não tinha livre acesso. Então, quando a gente chegou em 80, eu já entrei no final de 80, mas em 81 eu fui contratada realmente. Então, foi organizada a biblioteca manualmente. Letícia que disse que conheceu a biblioteca manual. Eu não sei se os alunos da universidade, em educação à distância aí da Universidade de Caxias do Sul, já viu os fichários, se tem acesso aos fichários. Eu tenho muita pena, muita saudade, assim, lamento, porque eu não tenho imagem dos meus fichários. Nessa época, ninguém tinha celular que tirava foto de tudo. Eu não tenho fotos do fichário. Tem algumas fotos do acervo, que faz parte do acervo, a memória da universidade, mas, infelizmente, o nosso fichário de autor, título, assunto, rigorosamente organizados, eu não tenho. E o que me deixa muito triste. Então, em 1990, a biblioteca passa por uma nova ampliação e nós criamos um sistema automatizado em microcomputadores. Eu sou ousada em dizer que talvez a nossa biblioteca, não posso dizer com certeza, porque eu não fiz o estudo realmente, mas é a primeira biblioteca a ser totalmente automatizada. Em 90, de 90 para 91, nós passamos 6 meses com ampliação, também sem fechar a biblioteca, e a biblioteca foi totalmente automatizada. Ela já abriu com empréstimo automatizado, de forma, um empréstimo local funcionando em microcomputador, né, que isso já era assim, porque eu sei que a USP, as grandes universidades, têm sistemas automatizados há muito tempo. Mas quando eu digo que a gente abriu, era totalmente automatizado. O que era totalmente automatizado? O catálogo estava automatizado, o empréstimo estava automatizado, então, para isso, não estava a aquisição ainda incluída. Mas esses dois serviços estavam totalmente
automatizado e funcionando. Não tinha nenhum livro fora para depois colocar no catálogo, não. Já estava lá com o livro de acesso à estante, já fomos funcionando, né? Em 95, é a chegada da internet. Esses marcos que eu fiz são realmente marcos que marcam grandes épocas da biblioteca, no meu entendimento, né? Em 95, chega a internet nas universidades, praticamente, porque a RNP priorizou as universidades, e a biblioteca, que já tinha um sistema automatizado, foi muito fácil. Quando a gente ligou, a internet chegou, e a gente começou a usar a internet. Em 2004, o sistema se integra a todo o sistema da universidade, então você já começa a ter reservas via internet, renovação via internet. Há muitos anos, mais de 90% das nossas renovações são feitas via internet. As estatísticas do Douglas falam, claro, o nosso sistema é um sistema próprio, desde o início, nós não temos sistema comprado, então nós temos um acesso muito grande ao próprio núcleo de tecnologia. Aliás, já foi bem próximo. Hoje em dia, com a tecnologia, eles estão bem assoberbados, com tantas demandas, e com a pandemia, então, que fez a educação virtual entrar sem tempo para saber como é que vai embora, é uma loucura. Então, essa nossa proximidade, ela ficou meio prejudicada, mas nossa biblioteca funciona muito bem, algumas coisas pontuais que nós temos a melhorar, a gente está em cima e está sempre conseguindo o que a gente quer, certo? Gosto de frisar a certificação de ISO que a gente teve, passei muito tempo falando em eventos, nós passamos de 2007 a 2017 com certificação de qualidade, era ISO 9000, e nesse momento a gente passou a rever nossos processos, a gente se achava muito organizado, né? Aí já está tudo perfeito, nós somos ótimos. Quando a gente começa a ver a qualidade, a gente vê as nossas pequenas falhas, onde a gente tem que melhorar, como a gente tem que tratar os processos, como a ouvidoria foi criada nessa época, como a gente tem que tratar nossas reclamações, de que formas, planos de ações eu vou fazer para atender aquela reclamação, se é uma reclamação mais simples, ou uma reclamação mais séria, mas tudo com plano de ação, de forma que tenha que ser claramente exposto para o cliente e para a instituição como um todo. Em 2017, nós vamos começar a grande aquisição de livros digital, né? Nós já tínhamos livros digitais, tinha no mundo livro digital, mas a gente queria era livro em português, porque principalmente na Biblioteca do Nordeste, ninguém estava querendo ler inglês, as bases de dados já estavam no mundo, tudo em inglês, os conteúdos não tem essa facilidade que a gente tem hoje, né, de tradução de texto, não tinha nada disso. Então, os livros em português foi um grande achado. E daí, o que acontece? Nós tínhamos uma grande coleção de livros digitais, começamos a comprar livro digital e tínhamos nossos livros impressos. E aí, como é que os alunos iam localizar esses livros? Os livros digitais numa plataforma, a biblioteca, o catálogo, o OPAC da biblioteca em outro ambiente. Então, nós criamos, essa logo é nossa, nós não colocamos nessa apresentação, mas depois, quem tiver curiosidade de entrar na biblioteca, vai ver a nossa busca integrada, onde a própria universidade desenvolveu, que é a integração das obras digitais com o nosso catálogo de obras impressas, certo? Então, o aluno acessa de casa, busca integrada, usamos filtros, a internet está aí, a gente tem como pescar, a gente dá uma olhadinha como é que é na URGS, como é que é na USP, como é que é no exterior, qual é na Universidade Federal. Então, a gente vai procurando modelos e a internet propicia muito isso. E, às vezes, a gente até se surpreende, né? Como a gente também já está no caminho certo. Isso é uma satisfação que eu tenho quando eu consigo visualizar isso. Esse último item, eu vou deixar aqui, porque eu vou mais à frente detalhá-lo. Por que eu coloco o CBBD, o 28º CBBD, que aconteceu em Vitória, com o tema Desigualdade e Democracia, qual o papel das bibliotecas? Mas na frente eu vou detalhar esse assunto, ok? Como eu disse, eu tenho que seguir o que eu planejei. A biblioteca é grande, nós estamos totalmente ligados aos professores, bibliografia de disciplina, todas essas ações que uma biblioteca universitária faz, a gente faz, mas eu não vou ter tempo para falar de tudo isso aqui agora. Então, eu quis só pontuar algo que é o que acontece na nossa instituição e pode ser evidenciado. É o que acontece entre o uso dos livros digitais
e o número de empréstimo de obras, né? É um movimento totalmente inverso. Miriam, pode mostrar aí o outro slide, por favor? Tá vendo? À medida que desce o número de empréstimos, no outro slide você vê o grande crescimento dos nossos livros, o nosso uso dos nossos livros digitais. Isso aqui é só de livros, certo, pessoal? Essas estatísticas são só de livros, que é o que a gente consegue ter do sistema. A gente tem um grande acervo de obras digitais. O que tem em português, no Brasil, praticamente quase tudo a gente tem. A gente também tem assinatura de base de dados, e também temos acesso ao portal da CAPES. Como a própria a Dirce disse, a gente não sabe nem dizer quantos periódicos a gente tem, porque o que tem conteúdo digital no próprio portal já é uma quantidade gigantesca, que a gente nem consegue saber quantos títulos realmente são. Mas eu queria deixar uma pergunta no ar, depois os demais bibliotecários que falaram podem se posicionar com relação a essa pergunta que eu vou fazer. O empréstimo, podemos considerar que o empréstimo ainda é o carro-chefe das bibliotecas universitárias? Eu gostaria de depois discutir essa questão. Estou mostrando o uso de empréstimo, a queda nos nossos empréstimos, que a gente fica muito assustado com essa queda. Eu vou aqui ser muito franca, a gente trabalha numa instituição privada, se os nossos gestores maiores imaginam que a gente está com essa queda toda no empréstimo, eles poderiam abalar a nossa estrutura de número de funcionários, né? Mas só que a gente vai ver, nos próximos slides, que a biblioteca está constantemente se reinventando, né? Isso acontece de forma muito natural mesmo, né? A gente optou pelo uso a gente faz uma cogestão na biblioteca, onde todos os bibliotecários, eles são responsáveis pelo seu setor, pelos seus serviços, e claro, cada pessoa é uma pessoa. Então, tem o bibliotecário que é mais ativo, ele é mais tecnológico, ele é mais introspectivo, que eu vi, inclusive, a própria também Letícia falando, onde o profissional da parte de documentação, de serviço técnico, acabam sendo mais introspectivos, quem faz trabalhos mais reservados, mas isso não dá, na maneira que nós trabalhamos na Unifor, isso acaba que nem tendo espaço muito para isso, infelizmente, essa liberdade de ser introspectivo, ela vai ter que ser meio que rompida, porque todos esses setores, eles se interligam com um único objetivo, que é atender os nossos usuários, certo? O setor de empréstimo tem 2 bibliotecários, porque a biblioteca, ela funciona no horário de 7 da manhã às 22 horas, de segunda a sexta, e aos sábados, de 7h30 às 16h30. Então, tem um horário bem expandido, né? Então, a gente chama que tem 3 turnos, manhã, tarde e noite. Então, nós temos eu, que sou a gerente da biblioteca, o setor de empréstimo tem 2 bibliotecários, o setor de treinamento, pesquisa e treinamento, isso aqui é um novo nome, nós modernizamos o nome do setor de referência, né? E agora, nós recentemente mudamos para setor de pesquisa e treinamento, porque o que nós fazemos muito, que também tem gente que não gosta muito da palavra treinamento, porque acha que o que nós fazemos, quando nós damos treinamentos, nós estamos fazendo capacitações. Então, é um termo assim meio ambíguo, que tem gente que quer, não é treinamento, é capacitação, mas o nome do nosso setor é setor de pesquisa e treinamento, porque a gente também inclui aqui os levantamentos bibliográficos e as comutações que funcionam do modo tradicional, inclusive dentro do Coopera, que quem não conhece, quando for visitar a página da CBBU, a Comissão Brasileira de Bibliotecas Universitárias, e também no próprio e-mail, que nós temos uma lista de e-mail, onde tem o Coopera, que funciona. Nós chegamos no momento que o Comute estava meio assim enfraquecido, e lá acontece a comutação de forma obedecendo às normas de direito autoral, na realidade, fazendo o que o próprio Comute faz. À medida as demandas são feitas, a gente vai atendendo, um atende, o outro atende, e isso vai funcionando de forma muito coerente e não acreditamos que estejamos fazendo nada de errado, certo? Aí você tem o setor de periódicos, que além de fazer a parte da aquisição dos periódicos físicos, entra também na parte de capacitação, porque as bases de dados
são enormes, curadorias que precisam ser feitas, treinamentos próprios para medicina, para nutrição, para tecnologia. Então, o bibliotecário, ele fica nesse movimento toda hora aprendendo e tendo que aprender novas terminologias, novas interfaces de acesso que as plataformas têm. Então, é constantemente aprendendo para poder ensinar ou ensinando para aprender, certo? Temos o setor de desenvolvimento de coleções, que também é o setor que ele vem, hoje em dia ele é um setor muito rico. Por que é um setor rico? Porque quando tem 2 bibliotecários é porque é rico, né? Porque a aquisição de livros ela é muito feita pela própria gerência. Quando começamos a adquirir os livros digitais, e o próprio MEC começa a permitir que a bibliografia das disciplinas sejam feitas com livros digitais, então a gente começa um grande trabalho. Desenvolver essas coleções, mostrar essas coleções, atender os professores, porque todo mundo sabe, eu sei que tem professor aqui, mas tem professores que têm certa dificuldade com a tecnologia e, às vezes, dificuldades de fazer essa curadoria, identificar um livro que é importante. Então, nós estamos sempre disponíveis. Vale ressaltar que nós temos uma posição muito privilegiada dentro da universidade, graças a Deus, e nosso trabalho, né, nossos esforços, e somos muito prestigiados. Nós estamos sempre numa vitrine, e quando chega um bibliotecário novo, a primeira coisa que a gente vai conversando, vai se adaptando, e a gente já vai dizendo, olha, nós estamos numa vitrine, e é importante que a gente mantenha-se nessa vitrine, porque às vezes a gente conseguir um posto é importante, mas se manter nesse posto ainda é mais difícil, às vezes pode ser muito mais difícil, né? Então, a videoteca também nós também temos o privilégio de ter uma videoteca com 5 salas de exibições, com a estrutura de mini auditórios, com acesso à internet, com data show em todos eles. As salas são usadas através de agendamentos, o professor agenda e faz a exibição. A gente também divulga muito, antigamente a gente usava só os filmes DVDs e VHS no passado, mas hoje com a internet, a sala de toda a estrutura de internet, então, aumentou, inclusive, o uso das salas. São 2 salas de 24 assentos e 3 salas de 62 assentos, que, por vezes, eu, como sou muito envolvida no movimento associativo, consigo atender a necessidade da associação, fazendo treinamentos e cursos, e também setores da universidade que querem fazer algum treinamento com exibição de filme, usa a nossa estrutura, e nisso a gente vai mantendo um bom relacionamento com todos. E a videoteca também tem um trabalho interessante, porque a memória dos vídeos, nós catalogamos na universidade. Vídeos dos programas que são da TV Unifor, dos cursos de comunicação, e os vídeos também que são do marketing, da diretoria de marketing. Nós catalogamos e ficam disponíveis no portal. Então, nós estamos aí com a nossa memória com relação a vídeos, todas centralizada na biblioteca. E o setor mais novo que a gente tem, né, que a gente chamou de gestão, é o GID, Gestão da Informação Digital, que também, como é que a gente criou esse setor? A partir do momento que a gente tinha muitos conteúdos digitais, a gente começou a precisar de analisar contratos, ver interface, ver a usabilidade. Então, passamos a ter um bibliotecário específico para isso. Agora, no momento, ela está totalmente envolvida com o blog da biblioteca, é uma pessoa bem tecnológica. Então, às vezes, o setor vai sendo criado até pela oferta de profissionais que a gente tem, né? Às vezes eu fiquei também vendo aí a fala do Douglas, com uma biblioteca tão grande, com um quadro reduzido de bibliotecários, mas, como ele diz, não adianta ficar chorando, né? Vai trabalhando com o que tem. E nós temos esse profissional, então temos esse profissional que faz todo esse trabalho, e também tudo que tem a ver com inovação da interface da gente, da biblioteca, ela é que fica analisando tudo isso. Fez recentemente um trabalho de usabilidade para saber, porque quando a gente desenvolve o sistema, ainda mais o nosso, que eu estou desde o começo dele, para a gente está tudo maravilhoso, né? Mas às vezes para o usuário não está. Então a gente precisa ter esse olhar externo para saber se aquilo realmente está bom e o que é que precisa melhorar. Nós temos mais, fora os 11 bibliotecários, nós temos 57 auxiliares e assistentes.
A maioria dos auxiliares, hoje em dia, são universitários e alguns já têm nível superior. No próximo slide, eu vou mostrar aí toda a nossa equipe de bibliotecários. Essa foto é bem recente. Somos 10 bibliotecárias e um bibliotecário. E foi do dia do bibliotecário, agora no dia 12. Nós trabalhamos até o dia 12, e no dia 16, a pandemia nos colocou todo para casa. Ainda bem que não atrapalhou a nossa festa, que foi muito bonita. Todos os anos a universidade nos homenageia, com brindes, presentes, mimos, cafés, sempre uma coisinha diferente. A gente realmente se sente muito prestigiada na universidade. E as vantagens dessa cogestão, né? Mais autonomia dos setores, os bibliotecários ganham mais confiança e, claro, se desenvolve muito mais, se estimula a superação desses bibliotecários, se reinventando e atendendo cada vez melhor a comunidade acadêmica, alunos, professores, funcionários. No meu próprio slide, que nosso tempo também já está passando, eu vou voltar totalmente para os nossos projetos, que eu chamei de projetos paralelos, né? O tema do CBBD, que é a FEBAB, que fica à frente, foi desigualdade e democracia, qual o papel das bibliotecas universitárias? Por que eu chamei isso de marco para a minha gestão da biblioteca da Unifor? Porque o evento foi em 2019, quando eu pude visualizar que há algum tempo eu já vinha praticando essa biblioteca, não só a biblioteca universitária, mas a biblioteca aberta à comunidade, aberta, fazendo seu papel mais social. Porque muito tempo eu vivia ali em função do meu sistema, da minha bibliografia, dos meus alunos, dos meus professores, não quero reclamação, vamos atender a biblioteca da melhor maneira possível, mas aí vem esse olhar, né, da Agenda 2030, dos ODS, como a gente tem um papel importante nas comunidades que nos cercam. A universidade, ela tem uma comunidade que chama Comunidade do Dendê, que é coladinha na universidade, onde muitas pessoas trabalham na Unifor, e ela também acaba servindo de laboratório para todos os cursos da universidade. O curso de medicina, que tem o NAMI, que é o Núcleo de Atenção Médica Integrada, esse pessoal se consulta na biblioteca, usa a psicologia da biblioteca, da biblioteca não, da universidade, e isso é uma troca intensa entre a universidade e a comunidade. Essa comunidade mais próxima de nós. Mas a gente vai ver a seguir que a gente já estava fazendo outras coisas interessantes. Vejam aí essa beleza que é a coleção Raquel de Queiroz. Né? O que é a coleção Raquel de Queiroz? Em 2017, a universidade foi contactada pelo Instituto Moreira Salles, do Rio de Janeiro, sabendo que a universidade era totalmente envolvida com arte, né? Então, por que não trazer a coleção da Raquel de Queiroz para a terra dela? A coleção da Raquel de Queiroz é a coleção particular de Raquel de Queiroz. Essas obras são quase 3.000 obras, sendo 2.800 livros, na realidade, e alguns periódicos, porque Raquel passou quase 30 anos escrevendo para a revista Cruzeiro, que é uma revista que não tem mais hoje, né, uma revista dessas semanais, e 1.200 obras únicas. Por que são únicas? Porque são obras com dedicatórias para Raquel de Queiroz. Então, quando nos ofertaram, nos indagaram se a gente queria abrigar a coleção, imediatamente nós nos movimentamos, criamos um espaço próprio. Essas mesas, elas são lindas. Nós conseguimos autorização da editora José Olimpo, e são imagem da capa dos livros de Raquel de Queiroz, com esse tampo de vidro. E do outro lado é um vestido de Raquel de Queiroz. A assinatura de Raquel de Queiroz está nessa vitrine. A gente recebe comunidade externa por agendamento, ou as pessoas que queiram. Como a gente divulga muito o que a gente faz, sempre tem alguém querendo conhecer a biblioteca Raquel de Queiroz. Né? Aquele grupo anterior era um grupo de idosos, um professor da terapia ocupacional. Leonira, eu vou trazer os idosos para conhecer a biblioteca. Claro, trouxemos os idosos, fizemos toda a atividade com eles, mostramos os livros, mostramos a importância daquelas obras com dedicatórias de Carlos Drummond de Andrade, José Américo de Almeida, Manuel Bandeira, Guimarães Rosa, Graciliano Ramos, Jorge Amado. Então, são todas peças únicas. É com muito orgulho que a gente tem a coleção da Raquel de Queiroz, essa ilustre cearense,
que também foi responsável por grandes traduções de obras no Brasil. Eu nem conhecia tanto Raquel, conhecia Raquel por conta do 15, Dora Doralina, João Miguel, mas quando eu vi, olha esses livros de Dostoiévski, Raquel de Queiroz foi tradutora dos livros de Dostoiévski, e Raquel sabia russo. Aí a gente estava, na época, com um bibliófilo avaliando a coleção, e disse, não, Raquel traduzia do francês. Ela foi uma grande tradutora de grandes clássicos para a língua portuguesa. Foi Raquel de Queiroz que fez isso. Esse grupo também é um grupo de alunos, um grupo enorme do interior, de Pentecoste. Esses meninos, eles passaram o dia na biblioteca, na Unifor. Levamos ele para as exposições que estavam acontecendo, acervos especiais, que é uma coleção belíssima de livros de arte, onde o próprio livro é uma arte, obras raras no sentido de sua beleza. Então, essa coleção chama-se Acervos Especiais. E eles passaram o dia na Unifor, e aí você pode ver, isso é Raquel de Queiroz, na realidade é uma inovação que a própria bibliotecária do GID teve a ideia de fazer, vamos conseguir com o núcleo de tecnologia fazer uma realidade aumentada de Raquel de Queiroz. E fizemos. Aquele QR Code está ali atrás, você coloca o leitor no netbook e ele projeta a Raquel de Queiroz. Então, isso aqui é a grande atração. Depois da visita, depois da gente falar de Raquel de Queiroz, de todas as obras, da importância que Raquel teve na literatura cearense e brasileira, aí vamos brincar com Raquel de Queiroz e tirar fotos com ela. Certo? Mais novidades. A biblioteca se inovando, atendendo a comunidade, agora indo mais de encontro à cultura, quando ela recebe um convite. Eu chamo de convite, porque quando a gente aceita, é como se a gente tivesse sido convidado a montar uma cordelteca. A professora Paola Torres é uma médica, cordelista, envolvida em muitos movimentos culturais. Leonir, professora do curso de medicina da Unifor, Leonir, vamos montar uma cordelteca. Porque o cordel, por vezes, começou uma literatura mais pela própria fragilidade, né, do seu papel, o tamanhozinho da obra. A gente diz, não, vamos fazer uma cordelteca. Se você puder ver ali, são as caixinhas que nós temos um encadernador primoroso e um artista na Unifor, fizemos uma caixinha própria para botar cada cordel dentro, porque o cordel é muito frágil. Temos as matrizes das ilustrações da obra da professora Paola J. Borges, um grande xilogravurista, né, que o cordel está muito ligado à xilogravura, e a mesma coisa, atrai um público maravilhoso, porque quando a gente começou a mexer no cordel e também abrigar a coleção, essas obras estão todas catalogadas dentro do sistema, porque a professora Paola dizia, cordel é sempre uma cordinha, uma saleta, uma caixinha de cordéis, mas não, eu quero que seja uma cordelteca dentro da universidade, para colocar o cordel no pedestal que ele precisa estar. Assim fizemos. É outro sucesso, porque realmente não se encontra. Eu fiquei sabendo que tem muitos professores na universidade que já trabalhavam com cordel que eu não sabia. Quando a gente criou essa cordelteca, foram várias atividades interessantes com cordel. A professora que convidou cordelista para fazer uma formação para os alunos da disciplina de antropologia jurídica. O aluno leu o assunto da antropologia jurídica e ele tinha que criar um cordel. Para isso foi convidado a parceria da biblioteca com o curso para um cordelista dizer a técnica, uma maneira superficial de mostrar como fazer um cordel. Foram elaborados 50 cordéis pelos alunos. Uma coisa linda. Então, a gente realmente tem muita coisa interessante que a gente tem que fazer dentro das bibliotecas. Como o próprio Douglas fez aí, tem a exposição de arte, mas tem milhões de coisas que a gente pode fazer. Aí também posso contar a história de como escolhemos o nome da cordelteca. É Maria das Neves Batista Pimentel. Maria das Neves foi a primeira cordelista do Brasil. Então, em 1938, ela queria escrever um cordel. E, simplesmente, mulheres não podiam escrever cordel naquele tempo. Então, ela conversando com o marido dela, ela disse, tu escreve um pseudônimo. Então, ela criou o pseudônimo de Altino Alagoano. Altino era o nome do marido dela, e ele era de Alagoas, aí ficou Altino Alagoano. Eu vou ler aqui para vocês, porque se vocês tiverem oportunidade, eu não conheço a obra dela, porque nós não temos o exemplar na biblioteca. O nome do cordel dela é O Violino do Diabo ou O Valor da Honestidade. Você sabe que o cordel sempre tem nomes muito interessantes, né? Tem livros, às vezes você fica horas se deleitando,
lendo um cordel. Você perde o tempo mesmo, naquela coleção maravilhosa, porque sempre tem um lado jocoso. Claro que também tem alguns cordéis que tratam a própria obra da professora Paola. Ela fez uma obra onde ela é oncohematologista. Então, ela decidiu ir pelo interior do Ceará para alertar as mulheres sobre o câncer, a mulher não, a população como um todo, sobre o câncer no sangue, que as pessoas não conheciam. Então, a obra dela são depoimentos dessas pessoas. E as xilogravuras que foram feitas por J. Borges são as imagens dessas pessoas que ela entrevistou e conviveu durante 3 meses. Ok? Miriam, vamos para o próximo. Outro projeto da gente, meu tempo está realmente se acabando, é a Biblioteca Escola. Esse nós criamos também a Biblioteca Escola, foi em 2017, 2018. Nós estamos na 3ª edição, 2018, 2017 e 2020. O que é a Biblioteca Escola? Nesse intuito de envolver os funcionários, de capacitar os funcionários, de uma forma que todos tivessem acesso a tudo isso, e com a grande oferta de plataforma de conteúdos digitais que nós temos, cursos de gestão, tempo de trabalho, atendimento ao público, sobre educação financeira, Libras, tem uma quantidade enorme. Nós estamos na 3ª edição. Esse ano, a meta de cada funcionário é cumprir 200 horas, todos os treinamentos que eles fazem, os cursos, tem que ser cursos que tenham certificado, para poder a gente contabilizar essas horas, certo? Sempre, cada ano, a gente cria uma metodologia de avaliar o projeto. Quem fez mais horas, quem fez mais variedade de curso, para que eles fiquem sempre envolvidos e se mantendo atualizados, melhorando, claro, o desempenho das atividades deles. O nosso próximo projeto é o Biblioteca para Todos. Biblioteca para Todos é esse estilo de biblioteca livre. Com a proximidade da comunidade do Dendê, que fazem uso do Escritório de Prática Jurídica e o NAMI, que é o Núcleo de Práticas Integradas de Saúde, eles ficam todos voltados para a comunidade. Então, nós criamos um carrinho biblioteca, e lá temos livros que ficam lá na biblioteca, e eles levam os livros para casa, a gente tem todo o acompanhamento. Tem quantos livros lá? Então, de onde é que tem, qual é a origem desses livros? Livros que a gente recebe de doação, que não nos interessam, algumas coisas dos descartes, claro, descartes rigorosos que nós fazemos, e também temos conseguimos verba na universidade para alimentar esse projeto. São geralmente voltados para literatura infantil, infanto-juvenil e literatura em geral. Então, tínhamos inicialmente um no NAMI, e hoje temos no NAMI e no EPJ. Foi criado em 2018. Mais uma vez, chegando perto da comunidade. Biblioteca de Portas Abertas, na realidade, ele é um convite. A gente deu esse nome, porque, na realidade, ele é um convite para a população visitar a biblioteca, para ver a coleção Raquel de Queiroz, para conhecer a Cordelteca, se deleitar das nossas áreas climatizadas. Uma pessoa que está procurando lugar para estudar, que não tem onde estudar, tem um local, um assento para que ele possa estudar. E a gente deu o nome desse projeto, Biblioteca de Portas Abertas. Certo? Para finalizar mesmo, quase finalizando, eu quero mostrar a oportunidade que nos é dada quando a gente participa dos movimentos associativos. Essa troca de experiência. Eu passei muito tempo da ABC, mas a ABC é uma coisa mais local. Mas quando eu entrei realmente na FEBAB, que é uma federação muito ativa, quem não conhece a FEBAB ainda, os alunos do curso que ainda estão na parte introdutória, pode entrar no site, nessas redes sociais, todos estão enriquecidos com grandes conteúdos que podem realmente levar um aprimoramento de vocês. É muito importante conhecer o que é que a classe da gente faz, defender a nossa classe. Se a gente não se informa, e a gente não sabe quais são as políticas que estão sendo criadas para as bibliotecas, não só para as bibliotecas universitárias, aqui você está falando, a própria FEBAB, ela trata com todas as tipologias, nós temos comissões praticamente em todas as tipologias, bibliotecas prisionais, bibliotecas escolares, às vezes enfraquece um grupo, temos comissão dos institutos federais. Então, tem realmente, quando a pessoa, você pode propor também um grupo de trabalho, a FEBAB está atenta, você propõe, a Adriana Ferrari, que é a presidente, ela analisa juntamente com os demais conselheiros, porque eu também sou representante da região Nordeste,
Então, esse é um momento realmente da gente aprender muito. E para finalizar, ali com nossos 4 minutinhos, a gente não poderia deixar de falar da pandemia, né? A pandemia chegou, nós estamos aqui tão empolgados com a nossa apresentação, eu passei esses dias me preparando, estava aqui nervosa, esperando a hora de falar com vocês, mas a pandemia está lá fora, eu estou aqui dentro da minha casa, a pandemia está lá fora, está nos hospitais, coisas muito graves acontecendo, a gente está já se programando, né, para ver se... já se programando para uma possível reabertura a partir de junho, e a CBBU disponibilizou também, que está no site da gente, umas recomendações. A CBBU, junto com os conselheiros, redigiu um documento baseado em várias publicações nacionais e internacionais, que já estão em todo lado. Então, a gente tentou condensar um pouco nisso, falando o que é importante, como se comportar diante da epidemia, a pandemia, e links para os artigos referenciais desse trabalho. Então, nós temos o trabalho da CBBU, de vários organismos no mundo, já fizeram também, e nós também temos o da Unifor, que inclusive eu disponibilizei para a Suzana, se ela quiser mostrar, porque aí é o foco numa biblioteca universitária, mas a de Santa Catarina já fez, o Rio de Janeiro já está fazendo, várias instituições já estão fazendo. E eu quero só pontuar 3 coisas que são muito sérias nesse possível retorno, tá? O recebimento das devoluções, a questão da quarentena dessas obras, uma biblioteca pequena, que não tem lugar para colocar esses livros na quarentena, a quarentena em alguns documentos diz que são 4 dias, outros diz que são 14 dias. Nós, da Unifor, estamos nos preparando para 14 dias. Mas nós temos onde colocar esses livros, tem instituição que não tem, isso vai ser um grande problema, a questão da quarentena. Os novos empréstimos. O aluno, a ideia é que a biblioteca se abra para aulas presenciais, como a maioria das universidades estão fazendo, as aulas teóricas estão sendo feitas à distância, e as que são de laboratório e de prática precisam ser feitas no campus. Então, estamos nos programando até junho, começo de junho, no meio de junho, abrir para complementar o semestre de 2020.1, a biblioteca irá abrir nesse momento, se for possível e se for autorizado, preocupada com o recebimento das devoluções, novos empréstimos, o público vai ter receio, será que aquele livro que estão me entregando está sadio? Ele está higienizado de forma adequada? Nós também temos os saquinhos que nós já mandamos fazer, que vamos emprestar o livro dentro do saco, o aluno não vai até a estante, vai estar fechado o acervo com as nossas mesas, que vão estar indisponibilizadas, porque a área de leitura vai ser reduzida, essas áreas de estudo foram bastante reduzidas, fizemos o estudo junto com o arquiteto e junto com a comissão da universidade, que está tratando dessas questões. O quadro de funcionários está sendo avaliado junto à medicina, o grupo de medicina do trabalho, tudo com muito cuidado. E os novos empréstimos. Então, a nossa ideia é abrir lentamente, com todo cuidado, para as pessoas, para os usuários, para os funcionários, e principalmente, e a própria coleção, ela precisa ser cuidada. Você fica imaginando que você tá fazendo todos os seus cuidados. Eu estou de máscara, lavo minhas mãos. Aí, você tem uma pessoa da limpeza, recentemente eu estive na biblioteca, rapidamente, eles estavam com a máscara, nós já estamos limpando o acervo, com a máscara debaixo do nariz e conversando. Então, eu fiz toda aquela catequese. Olha, não pode conversar, porque se você conversar, você molha a sua máscara e pode passar para o seu amigo. E tudo isso vai ser com muito cuidado. Porque as pessoas têm medo da gente e a gente tem medo das pessoas. Será que as pessoas estão se cuidando realmente? Então, essa é uma questão muito problemática e precisa ser vista realmente com muito cuidado, certo? E agora eu vou dar minha palavra final, procurando aí, que inclusive já foi citado aqui, eu estava querendo uma mensagem final, a minha realidade de biblioteca universitária, mas queria citar aqui as leis de Ranganathan, que eu vou ler, para quem não... Eu acredito que todos que são bibliotecários conhecem. Os livros são para serem usados, todo leitor tem seu livro, todo livro tem seu leitor. Poupe o tempo do leitor. Uma biblioteca é um organismo em crescimento, vivo, como a gente sabe que realmente é, que é o que a gente faz todo dia. Obrigada. Muito obrigada, Leonília.
Se tem uma coisa que a gente sente falta nos eventos virtuais é de poder bater palma, né? Eu tenho certeza que está todo mundo aplaudindo muito. Ai, que bom. De novo, né? Eu estava aqui acompanhando os comentários, são muitos elogios constantemente, assim, durante a apresentação, né? Acho que tu abordou muitos aspectos da biblioteca universitária, e não só da biblioteca universitária, né? De questões que são para toda a biblioteconomia. Eu sei que a gente está com o horário esgotado, mas eu gostaria de fazer uns breves comentários e tem algumas perguntas, tá? Se a Ok. professora Suzana precisar que a gente encerre, me avisa, por favor, tá? Porque se depender de mim, também vou tocando. Acho que essas observações que tu fizeste sobre o movimento associativo são muito importantes. Eu participo do CRB aqui no Rio Grande do Sul, que é uma outra entidade, então a gente sabe o quanto é importante que tem uma colega com o microfone aberto, só vou pedir que feche. A gente sabe como é importante que a gente se envolva, porque a classe é composta por nós, né? Então, eu sempre digo que em algum momento a gente tem que arregaçar as mangas e se envolver também com essas entidades, né? Que isso todos nós ganhamos, né? Se alguém puder ver a questão do microfone, É que só. está falhando um pouco a sua fala. É que tem algum microfone ligado, está interferindo um pouquinho. Deixa eu ver se eu não consigo desligar. Não sei se a Thaís tem como desligar o microfone. Bom, mas continuando ali. Quando tu falou sobre os fichários, né, eu estou sempre falando com os meus alunos, principalmente os de descritiva 2 e os de controle de vocabulário, que a gente estuda as cabeçalhos de assunto, enfim, o quanto faz falta para quem já é nativo digital, né, retomar e entender como é que era a lógica daqueles catálogos para saber como é que funcionam os pontos de acesso, por que os cabeçalhos de assunto estão construídos daquela forma, enfim, então eu estou o tempo todo falando. Se tiver algum aluno meu aí, pode não, de preferência não me corrigir, né? Mas eu comento muito sobre isso. Porque eu acho que a gente precisa compreender a biblioteconomia para antes e para depois da tecnologia também, né? Não, uma coisa não interfere, não invalida a outra. Bom, e em relação às perguntas, tem algumas. A Clarissa, ela fez algumas perguntas em relação àquela comparação dos livros, do empréstimo dos livros digitais e dos livros físicos, tá? Eu acredito que ali nos slides constava essa informação, né, de que houve um crescimento nos livros digitais no uso, e no mesmo período uma queda no uso dos livros físicos. Isso. Então, Leonina, se tu puder retomar brevemente essa questão, e ela também pergunta, complementando, né, em que áreas foi possível perceber aumento ou diminuição em áreas do conhecimento específicas? Na realidade, o aumento do conteúdo, o uso do conteúdo digital, ele é natural à medida que os livros fazem parte das bibliografias das disciplinas. Então, o professor começa a ser seu parceiro, porque o livro faz parte da bibliografia da disciplina, então ele vai começar a usar aquele livro, né? Os livros paralelamente, a gente começa a comprar menos livros impressos, realmente, porque a bibliografia básica, ou a complementar, ela, no primeiro momento, ela podia ser toda digital, hoje pode ser, as duas pode ter livro digital na básica e na complementar, certo? Então, isso aí é natural. E a própria facilidade que o aluno tem de usar o livro na casa dele, porque o livro está disponível 24 horas para ele, e ele deixa de vir à biblioteca. Agora, você imagine, vamos levar a questão aqui. Se imagine agora, pós-pandemia, os cenários. Eu estou usando vários argumentos desse tipo para conseguir melhorias na parte de tecnologia. Por exemplo, o meu aluno não pode, ele pode pagar multa com cartão de crédito na biblioteca, mas ele não pode renovar o livro com atraso pagando pela internet com cartão de crédito. Tá? Então, que é muito complexo, porque aí a universidade tem que estar ligada com as operadoras de cartão de crédito. Mas isso aí é problema delas. Mas é uma coisa que vai ter que acontecer. As pessoas não vão ficar sem querer vir na biblioteca, porque tem filho pequeno, a gente não tem a menor noção do que vai fazer. Mas eu já vou usar isso como argumento. As pessoas, e as melhorias na nossa interface. Porque se o aluno vai estar mais em casa usando a nossa busca integrada,
Ele não tem o nosso suporte local. Ah, eu não entendi isso aqui não. Qual é CDU, CATO, o que é que eu tenho que anotar no livro físico, dando um exemplo. Mas ele vai ver lá os livros, as edições que estão lá, ele não vai ter o nosso suporte. Então, nossa interface tem que estar muito boa, para o aluno ficar satisfeito. Com relação à queda, ela é igualmente, ela acontece do jeito que já é usado o livro impresso. Quem menos usa livro impresso, usa a biblioteca. O centro de tecnologia, que menos usa, as engenharias praticamente usam muito pouco a biblioteca, sempre foi assim. Quem mais usa a biblioteca, na caso da Unifor, são os alunos do direito, também porque são muito mais, e são pessoas que precisam de muita leitura, e, claro, a área de saúde, que é a melhor área de destaque dentro da universidade. A área de saúde é a área mais antiga, e a que sempre usou mais biblioteca, e a que sempre mais explora os conteúdos digitais, e a gente, também eu quero complementar, que a gente tem uma responsabilidade muito grande, no momento que eu compro os conteúdos digitais, eu tenho que fazer que eles sejam usados, para que meu orçamento se permaneça, porque eu tenho que mostrar na administração superior. Ah, você está investindo 1 milhão em livro digital, e cadê o uso disso? E ele não quer o uso no que ele quer o uso comparativo. Na memória que ele diz é isso, né? E como é que foi nos anos anteriores? Né? Então, as estatísticas entram de novo, as planilhas e essa estatística de dentro do sistema, tem que estar tudo à mão para que a gente possa garantir os nossos orçamentos. Isso mesmo. Tem uma outra pergunta relacionada também ao acervo digital, que é do Alan, que ele pergunta como funciona a curadoria no desenvolvimento de coleções neste caso, né? E o que fazem além do treinamento das bases para os docentes. Acredito que no sentido de uso das bases, né? Na realidade, para os docentes, quando nós também, não é o nome lindo, que eu achei lindo o nome aí que a Letícia encontrou, aí como é? 8, como é que chama o Super serviço 8. dela? Como? Super 8. Super 8, adorei o nome. Vamos criar um nome para o nosso, porque a gente também faz isso, mas não tem esse nome lindo. Não vou nem dizer como é o nosso nome, porque o que eu vou escolher depois, quando eu tiver um nome bem bonito, eu vou dizer o nosso nome. Agora eu não vou dizer. Na realidade, nós temos uma oferta de treinamento, fizemos agora 10 dias, atendemos mais de 1.500 pessoas fazendo os treinamentos. O mesmo treinamento que a gente faz para o aluno, a gente faz para o professor, que ele precisa desse treinamento. A curadoria com relação ao professor, por exemplo, o professor, digamos, tem um determinado livro de direito que não tem mais no mercado. Não é que não tem mais. Eu tenho na biblioteca digital as edições mais novas, e eu tenho que comprar a física também, não preciso comprar aquele livro. Bota esse livro na bibliografia complementar, já que as últimas edições estão ali. Então, esse acompanhamento é feito grudadinho com o professor, para ele compreender isso, para ele... Porque também, se o professor não pedir para o aluno usar os livros, não vão ser usados. Então, o mesmo trabalho que a gente tem do aluno saber usar, a gente tem o trabalho com o professor de fazer com que ele saiba usar para pedir dos alunos usarem. Né? Então, isso aí, o trabalho é permanente. Tinha duas perguntas também em relação ao acervo especial da Raquel de Queiroz. Eu vou juntar as duas, tá? Uma delas é sobre a questão física do acervo, né? Se ele é fechado, como é que é feita a ventilação, conservação desse acervo. E a outra em relação ao catálogo, né? Se existe um catálogo especial, se é possível navegar especificamente pelo catálogo dessa coleção especial. Na realidade, a coleção está lá quando eu consulto o 15, tá? Na busca integrada. Ele vai me dizer qual é o que é do meu acervo e qual é o que é da coleção Raquel de Queiroz. A gente ainda não tem uma busca só com filtro, só coleção Raquel de Queiroz. Está na nossa lista, junto com o núcleo de tecnologia, para desenvolver, como também dos cordéis. Porque se eu fizer uma busca por violino, eu vou achar o cordel e vou achar um livro que esteja tratando, sei lá, literatura, violino da morte, alguma coisa desse tipo, eu vou achar tudo na busca integrada. Mas uma busca só pela coleção da Raquel eu não tenho ainda, mas o sistema está todo identificado para isso. No momento é só uma forma de aparecer isso. E a coleção, ela está numa sala, com o armário fechado, a sala tem ar-condicionado, e a gente, todo sábado, mantém a sala aberta por um determinado tempo, abre todas as portas, desliga o ar-condicionado e abre... Tem uma parte de vidro, tem o termobris, a gente abre tudo para receber uma ventilação natural. E mantemos a higienização também, com pano, limpando sempre, né? E realmente o acervo, o que é que a gente tem? O acervo está todo fechado com o armário. Quando a gente mantém um funcionário, nós contratamos na época que chegou a coleção, um
uma pessoa formada em letras, que era para poder fazer o manuseio de todo esse acervo e de se embrenhar mais no mundo da Raquel de Queiroz, que tem muita coisa publicada sobre a Raquel de Queiroz, as obras da Raquel, que virou filme, que virou peça de teatro. Então, tem muita coisa nesse sentido. E aí, a gente mantém a coleção lá fechadinha, mas quando chegam as visitas, a gente já deixa os armários abertos, nós temos os destaques, que é aquilo que a gente mostra mais, mas a gente abre tudo para as pessoas poderem usando luva, né? Não pegando tanto, evitando ficar falando em cima do livro, porque se você fica falando, agora vai ser ótimo, porque está todo mundo de máscara, não vai cair gotículas mais em cima das obras. Talvez a gente tenha que adotar, né, agora para continuar com a cultura do uso das máscaras, né? Eu acredito que sim. Bom, Leonília, quando tu fizeste a pergunta vamos lá. do empréstimo, né, ainda é o carro-chefe da biblioteca universitária. Quero que alguém me responda, professor principalmente. Vieram algumas respostas que eu fui anotando aqui, tá? Ótimo. E eu vou tentar ler meio resumidamente por causa do horário, tá? Mas a Lívia responde que não mesmo, né? Não seria mais o carro-chefe. O empréstimo é um serviço essencial, é sim. Mas hoje, mais do que nunca, nós oferecemos informação. Somos a ponte entre o usuário e a busca. Ótimo. A Letícia, então, que fez a primeira palestra da noite, ela disse: eu acho que não é mais um serviço tão importante como antes, mas ainda é um serviço fundamental. E se não funciona, afeta diretamente a imagem da biblioteca. Que foi um pouco daquilo que eu ia até complementar. As pessoas, quando falam em biblioteca, ainda pensam em empréstimo de livros. Por isso que eu vi a pergunta, é o carro-chefe? Cada vez mais a gente tem que pensar na biblioteca como os serviços que ela oferece, não como o lugar físico, né, somente. A Vanessa comentou, então, que é um serviço importante, porém os usuários estão sempre à procura de novidades, como o acesso a acervos e bibliotecas virtuais. A gente vê muito isso, né, em determinadas tipologias de biblioteca que não há muita oferta de e-books, né, na biblioteca escolar, por exemplo, que tem toda uma outra lógica de mercado, né, para adquirir e-books, muitas vezes tem essa cobrança, né, e a gente não consegue disponibilizar. O Douglas comentou que considera o empréstimo como um serviço importante da biblioteca, mas o bibliotecário deve se preocupar com a relação dos usuários com os serviços e produtos em geral da biblioteca. Lá na Universidade Positiva, então, tivemos o aumento de acessos na plataforma de e-books. Por exemplo, na medida que os empréstimos decaíram. Então, a mesma situação de vocês, né? Mas os nossos números não são tão grandes em relação à queda. Foram em torno de 1.000 a 2.000 a menos por ano. E a Mônica, último comentário, né, está diminuindo os empréstimos de obras físicas nas bibliotecas, mas a demanda pelos recursos digitais tem sido cada vez maior. Assim, os colaboradores precisam atender às dúvidas e necessidades dos usuários em relação às coleções digitais, bases de dados, plataformas de e-books, etc. E a gente está vivendo um momento agora em que, de pandemia, enfim, que seria inviável, né, biblioteca, você pode imaginar como é que seria essa virtualização do ensino que foi colocado de boca adentro, se não tivesse o livro digital? Exatamente. Porque os conteúdos digitais realmente, periódicos tem muito, mas as pessoas têm muita dificuldade com a língua e o periódico não tem o mesmo tipo de informação, organização da informação, como no livro acadêmico, né? Não é a mesma coisa. A biblioteca especializada, né, também, se não houvesse a possibilidade de oferecer esses materiais, né, os funcionários, então, ficariam em risco, tendo que acessar o acervo, né, como é que ficaria? Inimaginável. Bom, a professora Suzana, agradecendo mais uma vez a Leonília, para a gente encaminhar para o encerramento, foi realmente excelente. Todas as 4 palestras, né, da noite, valeu muito a pena para nós podermos participar. A professora Suzana tinha perguntado ali no chat a cidade, né, de cada participante. Eu vi que muitos já responderam. Quem ainda não respondeu pode colocar lá, porque a gente gosta de ter essa informação, né, para saber aonde a gente está chegando, né, em profissionais, estudantes de quais locais, não só os nossos palestrantes vêm de fora, mas as pessoas que público, né?
as palestras também, isso é uma coisa muito legal que a educação à distância nos proporciona, né? E eu vou chamar o professor João para fazer o encerramento aqui junto comigo. Enquanto ele vai se preparando, um outro recado muito importante em relação aos certificados e à disponibilização dos vídeos, né? A partir do dia 26, então na semana que vem, todos que se inscreveram e os palestrantes também vão receber nos seus e-mails que usaram para a inscrição os certificados e também os links com os vídeos. Acredito que até o dia 26, talvez até um pouco antes, mas tenho em mente que vocês vão receber nos seus e-mails essas informações. Eu vi que alguns já perguntaram e tal, então fica a resposta, aguardem nos e-mails de vocês, tá? Professor João? Olá, estão me ouvindo? Sim? Sim, que bom, voltou. Muito obrigado, Douglas, que falou antes, obrigado, Leonília, obrigado, Luciane, que compartilhou comigo essa noite a mediação. Agradeço a professora Suzana por todo o apoio. E agradeço, claro, quem está nos assistindo até essa hora, né, 10h16. Muito bom, 4 horas, 4 palestras e 4 experiências muito, muito ricas. Muito obrigado a todas que participaram palestrando e a todas e todos que estiveram com a gente nos assistindo. Muito obrigado. Obrigada, boa noite para todos.